Olá, gente, bom dia, a paz esteja com cada um de vocês. Eu tô aqui mais esse dia para poder conversar um pouco com vocês. Já tirei o meu período de conversa, de diálogo com Deus, de oração. E agora eu estou aqui para trazer uma palavra que Ele pôs no meu coração. Amanhecendo o dia, eu vou transmitir para vocês. E o tema dessa mensagem é: Deus ainda tira do anonimato, tá? Deus ainda tira do anonimato. E isso eu não falo só na questão religiosa. É onde ele quiser te destacar, ele vai te destacar, porque ele pode fazer isso. Só ele querer. Uma coisa, o Espírito Santo, ele nos faz entender que enquanto a gente corre atrás de destaque, Deus ele não nos destaca porque quando a gente está correndo atrás de destaque, a gente corre um grande risco de ser destacado e ao invés de glorificar o nome do Senhor, a gente começa a pisar as vidas que estão ao redor. Sabe? Quando a gente sobe degraus na nossa vida sem estrutura, a gente corre o risco de chegar lá em cima e querer pisar quem está cá embaixo, no mesmo lugar onde a gente esteve um dia. Então Deus ele sempre prepara a gente com estrutura para poder o nome dele ser glorificado e para a gente produzir frutos para outras pessoas ao nosso redor. Primeiro a gente faz nada, Deus faz na vida da gente e depois ele faz na vida de outras pessoas através daquilo que ele fez nas nossas vidas, né? Uma certa feita, alguém chegou para mim e falou assim: olha, a fulana está se separando do esposo e eu falei para ela que você era uma excelente conselheira nessa área. E aí essa pessoa falou bem assim: ah, mas pelo que eu sei, ela já passou muito poucas e boas no casamento dela. Para que eu vou me aconselhar com uma pessoa dessa? Olha o tamanho da ignorância da pessoa. Como que eu vou dar aula numa sala se eu não passar primeiro pela sala de aula para poder aprender tudo sobre pedagogia? Então não tem como você dar aula no campo da medicina se primeiro você não passou pela Universidade da Medicina. Não tem como você entrar no centro cirúrgico para fazer uma cirurgia se você primeiro não passou por lá como um estagiário para poder aprender com aqueles que eram profissionais. Então veja bem que as pessoas são tão soberbas que nem no momento da prova elas conseguem entender de que Deus nos ensina primeiro. Primeiro a gente se assenta para aprender, para depois levantar para ensinar, né? Mas enfim, eu vou já entrar aqui na palavra. Fica em Atos dos Apóstolos, nós vamos conhecer um pouquinho sobre uma pessoa que quase ninguém fala sobre esse homem, sobre Ananias. Nem sei, de repente tem pessoas que vão entrar aqui para assistir essa ministração e vai dizer: mas que é Ananias mesmo? É Ananias de Safira? Tem vários Ananias, tem em torno de uns 10 Ananias na Bíblia. Mas o Ananias que eu vou falar hoje é o Ananias lá do cenário de Paulo, do apóstolo Paulo, sabe? Antes dele ser apóstolo. Paz, amado, tudo bem? Seja bem-vindo. É o Lucas. Seja bem-vindo, Lucas. Compartilha com seus amigos para que nós possamos é, expandir a palavra no reino de Deus. Eu sei que tu é profeta de Deus e tu entende muito bem disso. É, então, nós vamos tratar sobre um homem chamado Ananias, né, que fez parte do chamado, do primeiro momento do apóstolo Paulo, quando ele teve encontro com Jesus no caminho para Damasco. Quase ninguém prega sobre esse homem, né? Mas o certo é que esse homem, ele saiu do anonimato e entrou para a história, né? E eu vou ler aqui com vocês do versículo 8 até o 18, são apenas 10 versículos para nossa meditação, que diz assim: e Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos, está em Atos capítulo 9, tá, gente? Vou repetir de novo. E Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, levaram, né, até Damasco. E esteve 3 dias sem ver, ou seja, ele ficou cego, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, ele era discípulo, tá? Ele não era apóstolo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, que era o nome antigo dele, né? Quando ele era fariseu. Pois eis que ele está orando.
E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, não mais Saulo, mas irmão, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Isso daqui é muito lindo, gente. É muito lindo. Ananias era um homem que até então era conhecido talvez só daqueles que ministraram a palavra da salvação, o evangelho de Jesus Cristo a ele e de quem o conhecia, né? Então era um homem que vivia no anonimato. Ele não era um homem das mídias, né? Ele não era um homem das mídias. Não era conhecido das nações. Ele era um homem do anonimato. O que eu quero dizer com isso? Que quando Deus quer fazer com que o nosso nome entre para a história, ele não consulta reis, ele não consulta sacerdote, ele não consulta ninguém. Ele simplesmente tira do anonimato e faz entrar para a história. Ainda que aos nossos olhos seja por meio de algo que parece ser insignificante, mas que para Deus tem um propósito muito grande, né? E a gente observa que ele era apenas um discípulo. Ele não fazia parte do apostolado. Ele era discípulo. Às vezes eu brinco com algumas pessoas e falo assim: se quer ser reconhecido, então morre e vai para o necrotério, que lá é o lugar de ser, de ter reconhecimento na presença de Deus. A gente precisa entender que nós precisamos passar por todo um processo para poder ter reconhecimento dos céus. É melhor ser anônimo na terra e ter reconhecimento dos céus do que ser reconhecido na terra e não ter reconhecimento dos céus. E pode isso, irmã Lu? Pode acontecer isso. De pessoas por interesses próprios, né? Reconhecer alguém por um simples capricho, ou porque a pessoa tem um certo destaque na sociedade, ou porque é eloquente, mas eu costumo sempre falar, toma cuidado, porque eloquente até os camelôs são lá na 25 de março, na 12 de outubro. Eles gritam, sabe? E eles conseguem persuadir. O que é uma pessoa eloquente? É aquele que consegue persuadir, convencer, chamar a atenção. Mas existe uma diferença entre o convencer do ser humano e o convencer do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que convence também. Isso no campo divino, no cenário divino. Então o homem tem um poder de persuasão, mas o poder do Espírito Santo de persuasão não é o mesmo poder do homem. O poder persuasivo do homem é aquele que ele grita lá na 25 de março, na 12 de outubro, lá na Lapa, e convence o lojista, convence as pessoas, a clientela que vai passando a comprar sua mercadoria. Outra coisa é o convencimento do Espírito Santo, que ele convence. Paz, irmão Carlos, que Deus abençoe você e sua família, seja bem-vindo. E aí a gente observa que é diferente o persuadir, o poder da persuasão do homem e o poder da persuasão do homem cheio do Espírito Santo. Porque o homem que é cheio do Espírito Santo não é um convencimento diretamente dele. Deus usa a eloquência dele, mas mediante o poder do Espírito Santo, para convencer a alma de que ela precisa de arrependimento, de que ela é pecadora e de que ela precisa estar na presença de Deus. É diferente esses dois tipos de eloquência. Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente quem é liderança, quando, essa veio quentinha agora do céu, quando for consagrar obreiros para a casa do Senhor. Cuidado com os dízimos altos, que arremete muitas lideranças a consagrar obreiros que Deus não chamou para para ocupar tal espaço. Às vezes Deus chamou ele como patrocinador do reino, por ser bem financeiramente, e não como obreiro da casa do Senhor, né? Obreiro da casa do Senhor, que tem o chamado vindo do céu, é uma coisa. E aquele que serve a Deus com seus bens é outra coisa.
Então, de repente, Deus chamou como patrocinador do reino, porque o reino de Deus não tem Santander para patrocinar, não tem Coca-Cola para patrocinar, não tem Banco do Brasil, não tem Caixa Econômica para patrocinar o reino dele. Quem patrocina é justamente quem Deus chamou para o reino dele, que tem condições de patrocinar, de se tornar, né, um patrocinador do reino de Deus aqui na terra. E louve a Deus por isso. É, então a gente observa que Ananias não era um homem conhecido da mídia, sabe? Gente, eu tenho um medo tão grande quando eu olho na mídia, sabe? Nas redes sociais, na televisão, e eu vejo gente que de repente, a gente não sabia quem que era, nem de onde que saiu, de repente, bum, na mídia. Eu já fico assim, Senhor, tem misericórdia dessa vida, Pai. Tem misericórdia, porque eu não sei de onde ele veio, não sei quem foi que levantou ele, quem foi que levantou ela. Então, tem misericórdia e guarda. E a gente tem visto muitas pessoas que de repente, pum, explode do nada, e começa um sucesso terrível aí, e de repente levanta-se as perseguições, as opressões do diabo e dos homens também, que os homens invejosos, eles se levantam para perseguir o povo de Deus, e de repente aquela pessoa que estava lá no auge desaparece da mídia, desaparece de todas as redes sociais, e a gente fala, cadê? Caiu. Porque foi o homem que chamou, que patrocinou para estar ali, não passou por todos os processos que precisava passar para criar estrutura, para suportar as opressões do maligno, para estar preparado para enfrentar guerras, para estar preparado para enfrentar perseguições, né? Então, obreiros que presidem a casa do Senhor, que lidera a casa do Senhor, precisam tomar um cuidado muito grande e fazer como a liderança da igreja primitiva, jejuar e orar, voltar aos métodos antigos, sabe? Da igreja primitiva, da igreja de 25, 30 anos atrás, que não consagrava obreiros sem antes jejuar, sem antes orar, sem antes pôr ele à prova e ficar observando. Não é pôr a prova pirraçando, oprimindo, perseguindo, para ver se aguenta o tranco, não. É observando o dia a dia dele, o comportamento como homem de Deus, como mulher de Deus, se é disponível para a obra de Deus, se tem prontidão no reino de Deus, se é um homem de oração, uma mulher de oração, se é um homem que gosta, que ama a palavra de Deus, ou se só vai domingo na igreja. Que hoje em dia se consagra pessoas que só vai domingo na igreja, simplesmente porque tem um destaque na sociedade. Isso é deprimente diante de Deus. Isso é deprimente. Mas voltando aqui para Ananias, né? A gente vai falando e o Espírito Santo vai trazendo, vai conduzindo a gente por onde a gente deve. Vai norteando a gente na mensagem, né? Que a gente vê que Ananias, ele era do anonimato. Ele é apenas um discípulo. O que é um discípulo? É aquele que está sentado para aprender ainda. Discípulo é aquele que se assenta aos pés do mestre para poder aprender. Então, Ananias ainda estava aprendendo, gente. E aí ele teve uma visão. Era aquele discípulo que era discípulo que estava aprendendo, mas que já estava tendo visão dos céus. Uma coisa linda quando a gente está no primeiro amor. Que a gente se entrega a Deus de corpo, alma e espírito. Primeiro amor, a gente jejua sempre. O povo de hoje, eles só jejuam quando vão tirar sangue para fazer exame, né? Só misericórdia de Deus. O pastor convoca o povo para o jejum, vai para uma consagração, vai Pedro, Tiago e João, às vezes vai Pedro, Tiago, metade de João, e às vezes só vai Pedro, Tiago, e tem dia que só vai Pedro. Fica Tiago e João, ó, é só Deus na causa. E aí a gente observa que ele teve uma visão da parte de Deus, e Deus, ele fala para Ananias a respeito do chamado de Paulo, e aí Deus primeiro começa dizendo que Paulo estava num determinado lugar. E Deus, ele é tão específico, gente. Eu não consigo entender quando pessoas dizem que vai entregar a mensagem da parte de Deus, fico embaraçado, metendo os pés pelas mãos. Eu não entendi direito, não sei se assim não entendeu, então espera Deus esclarecer para você. Não entrega as coisas confusas na tua mente. Se tu, como profeta, está confuso a respeito daquilo que Deus falou, imagina quem vai receber o que tu vai falar, né? Deus não é doido. Ele entrega as coisas com clareza. Ele pode até agir com doidice, às vezes, aos nossos olhos, em outras situações, tomadas de decisões, mas isso não convém a nós. Para ele está em sanidade perfeita. Né? A gente que tem um pouquinho desse tamanho e às vezes não consegue compreender, alcançar o propósito dele, o projeto dele, a maneira dele trabalhar, as escolhas dele, como fazer. Né? Deus escolhe pessoas que a gente fala assim, eu jamais escolheria para ser o que o Senhor está escolhendo, separando. Né? Mas Deus não enxerga com os nossos olhos, ele enxerga com dele. E ponto final. E outra, ele não toma conselho com ninguém para poder tomar decisão. E aí Ananias, ele recebe comando da parte de Deus, né? E ele, mesmo sendo um discípulo, aquele que é aprendiz, ele não ficou indo na casa do fulaninho pedir confirmação para ver se realmente era Deus que estava falando. Ele teve certeza de que foi Deus que se manifestou por meio de uma visão falando com ele, né? E aí ele vai lá e obedece. E Deus dá o endereço.
Se a gente observar aqui na passagem, deixa eu passar o endereço para vocês, né? O endereço que Deus deu para Ananias, ele diz: levanta-te e vai à rua chamada. Ele deu o nome da rua. E pergunta em casa de Judas, na casa de Judas. Ele ainda disse que era a rua direita e que era na casa de Judas. Deus não age com loucura, não. Ele é muito específico naquilo que ele fala. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando, né? Deus, ele manda mensagem, ele dá resposta para quem ora também, para quem busca. Tem pessoas que querem que Deus fala com ele, mas não dobra o joelho se quer 5 minutos para conversar com Deus. E quer que Deus brada lá do céu para falar com ele. É muito desaforo, gente. Deus, ele tem amizade com quem tem amizade com ele. Deus não força relacionamento, não. Como diz o pastor Eliseu, relacionamento forçado é estupro. E Deus não se relaciona por obrigação, não. Deus se relaciona com voluntariedade. Se eu desejo ser amigo dele como Abraão e andar com ele, fechou, nós dois estamos aqui juntos. Como diz a juventude, junto e misturado, nós dois. Deus e você e Deus. Agora, se você não tem relacionamento com Deus e quer obrigar Deus usar os profetas, obrigar Deus usar os profetas para falar com você, vai dobrar o joelho que Deus vai falar com você sim. Eu aprendi uma coisa na vida, que é melhor Deus falar diretamente comigo do que usar Ananias para poder falar comigo. Porque eu vou ter mais clareza dele falando diretamente comigo do que usando Ananias. Porque vai que Ananias, nos dias de hoje, erra, é um desses profetas meio doido que não tem muito discernimento e fala coisa meia boca superficial, né? Então é melhor ele falar comigo. Então é melhor a gente se posicionar diante de Deus para ele falar diretamente com a gente. E aí a gente observa que Ananias recebe comando do céu, recebe endereço, recebe onde é o nome do dono da casa que ele tinha que ir. E Deus avisa para Ananias, que já avisou a Paulo, através de visão sobre Ananias. Era um tendo visão do lado de cá e o outro tendo visão do lado de lá. Para o de lá não estranhar quando recebesse o de cá, e nem o de cá receber, também ficasse com medo de chegar lá e cair assim de paraquedas, né? Deus, ele é lindo, ele é inteligente ao extremo não, à medida do tamanho dele. E olha que ele é grande, viu? Ele é sublime. E aí a gente observa que Ananias, ele vai ao encontro de Paulo. Mas primeiro, antes dele ir, mesmo com todas essas certezas da parte de Deus, ele tem um pouquinho. E ele pergunta para Deus, ele fala: olha, eu já ouvi de muita gente que a fama desse homem é muito grande. Esse homem é ruim, esse homem mata. Irmãos, quando Deus envia a gente para poder falar com alguém, não tem gente grande diante de Deus. Diante de Deus, ele nivela todo mundo. E se alguém tiver muito de nariz empinado lá em cima, ele passa a espada e nivela todo mundo. Põe todo mundo no mesmo nível. Porque diante dele não existe grande nem pequeno, existe servo, né? Paz, irmã Fernanda, Deus te abençoe. Seja bem-vinda. E aí a gente observa que Ananias relata diante de Deus. Ele poderia dizer assim: não, eu vou fingir que não estou com medo de ir lá encontrar com Paulo. Mas Deus, olha, o Senhor sabe, de verdade eu não consigo esconder do Senhor. Eu estou conjecturando aqui. Não está escrito isso na Bíblia, né? Mas se fosse eu diria o mesmo: olha, senhor, eu acho que o Senhor sabe, tanto quanto eu, que o povo aí está falando que esse homem é violento, esse homem é bravo, esse homem é... E Deus já diz: olha, eu já comuniquei lá também que Ananias, vai chegar um homem lá chamado Ananias, e que Ananias vai pôr as mãos sobre ele, e ele vai voltar a ver. Traduzindo em miúdos, ele tá cego há 3 dias, viu? Sabe o que eu acho lindo, gente? É que antes, quando a gente acha que a gente enxerga demais, que a gente é sabichão, que a gente pode, eu nem preciso de Jesus, né? Sou autossuficiente. Tudo que eu tenho é porque eu lutei, é porque eu conquistei. Foi não, viu, beleza? Foi não, se Deus não te levantar da cama todos os dias para poder você estar na presença dele, indo para o serviço, indo para o banco, indo para a faculdade, onde quer que seja, você nem levanta da cama. Tem pessoas que levanta, que deitou ontem à noite, que não amanheceu hoje, vivo durante... Amanhã não, os familiares encontrou morto na cama. Outros encontrou todo atrofiado, que teve um AVC no meio da noite e acordou todo atrofiado. Então, se nós estamos de pé com saúde, é porque o Senhor, é porque o dono da vida, o Criador, nos manteve de pé, nos manteve com saúde, abriu porta de emprego, nos fez enriquecer, nos fez conquistar, né? Eu já vi gente muito soberba, só porque tem um poder aquisitivo, olhar para os pobres e dizer assim: todo pobre tem a mesma oportunidade que eu tive de enricar. Não enrica porque não quer, porque são folgados, porque são preguiçosos. Toma cuidado. O mesmo Deus que dá tem o poder de tirar. Saudades também, Fê. Então,
Observa, toma cuidado com a soberba. O homem mais soberbo da história, que eu considero dentro da Bíblia, da história bíblica, foi Nabucodonosor. Ele foi tão soberbo que Deus precisou fazer ele ir pastar junto com os animais. Tirou o juízo dele, deixou ele louco e ele foi lá pastar junto com os animais. Ficou igual bicho lá no meio dos animais. Depois de um certo tempo, Deus recobrou o juízo dele, trouxe ele ao estado dele. Imagina, Deus tirar o juízo da gente por causa da nossa soberba, deixar a gente louco por um bom tempo, né, pelo mundo afora, depois trazer o nosso juízo novinho em folha, como foi um dia, e a gente olhar para o estado da gente, dos pés à cabeça, e dizer: o que foi que eu tive? Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Para ele largar de ser altivo, de ser soberbo, de achar que tudo ele era autossuficiente, né? Se ele construiu Babilônia com tanta glória, com tanto poder, foi conhecido todas as nações e entrou para a história porque Deus quis assim. Mas glória a Deus, quando ele voltou pianinho e ele reconheceu a grandeza de Deus, né? E até proclamou lá um edito, né? Para o povo de Babilônia servir ao Deus de Daniel. Glória a Deus por isso. E tem gente que tem que passar por esse tipo de processo, né? Parecido com o de Nabucodonosor, para quando voltar ao seu estado normal, falar assim: só o Senhor é Deus na minha vida. Como eu já vi muita gente. Eu já cheguei a orar por gente que só estava vivo daqui para cima, daqui para baixo estava vegetando. E Deus operou milagre. Hoje em dia, caminha para tudo que é lado, corre para tudo que é lado, voltou a trabalhar, está dirigindo carro, sabe? Por quê? Porque Deus tem poder de abater e tem poder de exaltar. Como disse Ana lá no cântico dela, lá no primeiro livro de Samuel, Deus é aquele que faz descer a sepultura e ele também tem o poder de ressuscitar. Ele tem poder para dar vida e tem poder para matar, né? Mas voltando aqui, né? É bom a gente falar do poder de Deus, né? A gente viaja. Então nós vimos que Ananias, ele teme, Deus encoraja ele, falando que já comunicou. E aí Ananias vai. E quando ele chega lá, ele obedece a palavra de Deus. E aquele homem que estava no anonimato, por causa de um ato de confiança, de coragem, de obedecer a voz de Deus por conta desse ato, ele entra para a história, né? E ele fica registrado aqui no livro de Atos dos Apóstolos. A história dele entra aqui. Tá bom, irmão Carlos, que Deus te abençoe. Tá dizendo que vai trabalhar agora. Que Deus te abençoe, que Deus prospere o teu serviço. Que você continue sendo uma bênção, como Abraão. Voltando aqui. Então, a gente observa que Paulo achava que era importante e enxergava muito, né? Mas para Deus é preciso, às vezes, a gente ficar cego para esse sistema mundano para a gente conseguir enxergar. Às vezes é preciso Deus ter um encontro impactante com a gente para a gente parar de enxergar da forma que a gente enxergava e passar a enxergar, sabe? Ficar cego para as coisas lá de fora e passar a ter uma visão da parte de Deus e enxergar conforme a visão de Deus, né? Nós vimos que Paulo, ele era um fariseu que se formou aos pés de Gamaliel, e não era pouca coisa não, meu gente, para o ser humano. Mas Deus já passou Paulo por lá, porque Paulo seria muito útil depois da conversão. A gente vê que ele foi um dos apóstolos que mais se destacou. Esse homem foi quem mais se destacou no Novo Testamento, na dispensação da graça. Foi o homem que mais abriu igreja na igreja primitiva. Foi o homem que Deus usou para levar o evangelho de Jesus Cristo aos gentios. Não somente aos gentios, foram aos gentios, ao povo dele mesmo e também aos reis, gente da alta estirpe. Deus quer levantar pessoas de lá de cima, sabe? Que está lá na corte para poder levar Jesus para as pessoas que estão lá em cima. Que talvez eu, que estou aqui embaixo, não tenho condições de estar lá, a menos que Deus prepare o caminho para um dia eu estar lá. Mas eu vou dizer uma coisa aqui. Seja luz aonde Deus te colocar. Seja Paulo aonde Deus te colocar. Seja Ananias aonde Deus te colocar. Tem pessoas que não sabem por que está fazendo. Eu não gosto de engenharia, não sei nem por que eu estou fazendo. Meu Deus, para que eu comecei esse curso? Meu pai querido, eu não queria enfermagem. Não sei onde era que eu estava com o juízo quando eu inventei de fazer enfermagem. Eu não sei onde era que eu estava quando eu inventei de fazer pedagogia. Eu já falei isso muitas vezes. Meu Deus, onde era que eu estava com o juízo quando eu inventei de fazer magistério, pedagogia? Meu pai eterno. É porque Deus ia precisar de mim no futuro para poder eu ensinar, para poder eu ministrar para as pessoas. Sabe? Para poder eu lidar com crianças. Lidar com crianças é a coisa mais linda do mundo, gente. Lidar com crianças, ensinar crianças, é preparar um adulto. Uma criança, um adulto, ele é formado até os 5, no máximo 7 anos.
é a formação, é a construção de um ser humano. Dali para frente é só aperfeiçoamento. Ele vai colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Dali para frente. Olha que coisa mais linda que Deus escolheu para a gente que é pedagogo, para a gente que é mestre. Construir um ser humano. Isso é privilégio de Deus. E você que é enfermeira, que é enfermeiro, glorifica a Deus porque você está em lugares que talvez eu não vou ter acesso. Você lá dentro vai ser boca de Deus, você lá dentro vai representar o teu pastor e a tua pastora, sabe? Você na construção civil como engenheiro, de repente como um arquiteto, você vai ser lá dentro boca de Deus. Deus vai usar a tua boca para ministrar o evangelho lá. Deus vai usar as tuas mãos para poder orar e alguém se liberta para orar e alguém ser curado para orar e alguém ser transformado, né? Assim como Deus tira pessoas da biqueira, tira pessoas do tráfico, tira pessoas dependentes químico, liberta, sabe para quê? Para mais tarde saber falar de Jesus para o traficante, saber falar de Jesus com conhecimento de causa para o dependente químico e dizer, olha, Deus liberta, viu? E eu não estou te falando que Deus liberta porque está escrito na palavra, não. Eu estou dizendo porque eu aprendi na palavra, tomei posse da promessa de Deus de libertação na minha vida e eu fui liberta da dependência química. É alguém que vai falar com conhecimento de causa, né? Então a gente precisa entender essas coisas que o nosso Deus faz. E assim como Ananias, tantas outras pessoas na Bíblia entrou para a história. Eu vou encerrar aqui com Raabe. Raabe, ela era uma prostituta, gente, lá na cidade de Jericó. E por um pequeno ato aos nossos olhos, mas que diante dos olhos de Deus foi um ato esplendoroso, ela tomou a coragem, ela enfrentou, entre aspas, todos os magistrados, todos da corte lá de Jericó, e guardou 2 espias que foi enviado por Moisés lá para sondar o campo do inimigo, para poder depois conquistar aquele território. E Raabe, como prostituta, ela não titubeou. Ela pegou os 2 espias e escondeu dentro da casa dela para não ser mortos por aquele povo lá de Jericó. E por causa desse ato, quando Jericó foi invadida por Israel, a mando de Deus, sob o comando de Deus, para tomar a cidade de Jericó e destruir, Deus poupou Raabe e a família dela. E por causa desse ato, Raabe entrou para a genealogia de Jesus Cristo. Raabe é bisavó de Davi, gente. Entrou para a linhagem de Jesus Cristo. Não é para qualquer um, não. Por causa de um ato de prostituta, a representante da linhagem de Jesus Cristo aqui na terra. Isso é só Deus que pode fazer. Ninguém mais pode fazer isso. Então, não importa se hoje você está no anonimato, se você está no campo de recrutamento, se você está sendo preparado por Deus. A hora que Deus quiser fazer notório o projeto dele na tua vida, ele faz assim. E acontece. Porque Deus é Deus e ele não toma conselho com ninguém. Ele não quer saber da vizinhança, quem é você, o que você fez, o que você deixou de fazer. Quanto mais são aquelas pessoas que são excluídas pela sociedade, que ninguém dá nada por ela, mas Deus tem prazer em colocar de pessoa para mostrar que ele tem poder sobre a essência do ser humano e que ele consegue transformar, que ele consegue libertar, que ele consegue limpar, que ele consegue colocar de pé, que ele consegue tirar do monturo, como disse Ana lá no cântico dela também, sabe? Ele tira do monturo e coloca no trono para sentar em meio aos príncipes. Isso é coisa que pertence somente a Deus, não pertence ao homem e nem Deus pede palpite de homem para poder fazer isso, né? Mas fica essa palavra para o nosso coração. O nosso Deus tem poder de fazer coisas extraordinárias. É desde a convencer, por intermédio do seu Espírito Santo. Ele tem o poder de convencer. Ele tem o poder de nos levar para o chuveiro da graça e nos dar um banho. Ele tem o poder de nos santificar. O que é santificar? É ficar perfeitinho, empacotadinho no canto, para no dia do arrebatamento ou no dia da minha partida, tá pronto. Não, santificado é separado a serviço dele, no reino dele, criatura. É. Ele olhou em meio à multidão, te viu lá e falou: gostei da Fernanda, gostei do Carlos, gostei de você que está assistindo agora. Vou te separar, vou te tirar do meio da multidão e vou te tirar e te separar aqui para mim. Isso é um privilégio que poucos têm. Então agradeça a Deus por você ter sido alcançado, por você ter sido visto por Deus no meio da multidão, por Ele ter te tirado de lá, sabe? Igual eu fiz com essa tampa da minha garrafa de água aqui. Pegar de lá do meio da multidão e trazer para si e dizer: tu és meu, eu vou te lapidar, eu vou te transformar, eu vou te purificar, eu vou te preparar. Tu vai ser um profeta na minha casa, tu vai ser uma profetisa, tu vai ser um missionário, uma missionária.
Tu é meu e pronto, acabou. E quando Deus chama, tá chamado. E quando ele chama, ele se responsabiliza pelo chamado. Pode se levantar quem quiser levantar. Por amor daqueles que Deus chama, Deus abate. Deus abate cidade, Deus abate nação, Deus abate. Deus abate, gente. Quem se levantar contra os chamados, contra os escolhidos de Deus, contra os ungidos de Deus. O que Deus falou para Abraão? Quem te abençoar, eu vou abençoar, viu? Mas quem te amaldiçoar também, coitado. Eu também amaldiçoo. Então seja amigo de Deus, porque o cuidado do céu é garantido. Não é porque a gente é vingativo, não. Eu sempre falo para as pessoas, não precisa pedir justiça, não, filha. Precisa se vingar, querer se vingar de quem se levantou contra você, não. Porque a vingança pertence ao Senhor, é o que a Bíblia diz. E a justiça também. Se a gente pedir para ele fazer justiça, ele faz. Se a gente pedir para ficar quieto, ele também executa a justiça porque ele é justo. O trono dele, eu dizia ontem, está firmado em justiça e equidade. Se está firmado em justiça e equidade, fechou. Tua vida pertence a ele. Você está no esconderijo do Altíssimo. E todas as promessas que está escondida em Deus, reservada em Deus para você, vai acontecer e pronto, e acabou. Então fica essa mensagem para o teu coração, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você que está aqui, você que vai passar por aqui. E toda a sua família representada por você. Que vocês sejam uma bênção. Que vocês sejam família sacerdotal. Como eu disse lá na carta de Pedro, vocês foram eleitos por Deus. Vocês são nação eleita, sacerdócio real. Vocês não é sacerdote de qualquer um, sacerdote do rei. Né? Então, faça jus o título que Deus deu para vocês. E se posiciona diante de Deus. Se for para ser patrocinador do reino, glória a Deus, seja patrocinador. Se Deus te chamou para poder ser profeta, atenda o chamado. Se te chamou para o pastoreio, atenda o chamado. E deixa que do restante ele cuida, é com ele. Ele está no comando da tua vida. Deus abençoe. Em nome de Jesus, um beijo no coração de cada um.